Olá pessoal, tudo bem? Eu já dei início aqui à gravação de hoje, né? Se desculpa ter demorado aí um pouco, é porque houve um problema aqui no meu navegador, né? Mas eu consegui acessar aqui, né? Acredito que amanhã normalize. Deixa eu fazer os disclaimers de hoje, né? Então, como vocês bem lembram aí, deixa eu só colocar essa barra de tarefa aqui embaixo, para não nos atrapalhar, né? Então, houve um problema aqui no meu navegador, né? Vocês estão vendo aqui que a gente está na UC de acionamentos, tá? Aí, mas eu consegui resolver parcialmente usando outro navegador aqui. Então, hoje seria a sexta aula, né? Mas lembrando, pessoal, que na semana passada, né, houve um treinamento aí, né? Até eu avisei, a Flaviane também avisou vocês aí, né? E e a gente participou de um treinamento, então não houve aula gravada, né? Mas só que eu até enviei mensagem depois, né? Me comprometi a gravar uma aula para compensar essa aula a quinta aula que a gente não teve, tá? Então, a quinta aula aqui, que foi o dia aí que a gente não teve, eu vou gravá-la, né? Dando a sequência na matéria. Hoje vai ser a aula que deveria ter sido no dia 10 aí, que, olhando aqui, ó, foi sobre teoria hidráulica, né? Eu já tinha falado da atividade um, então seria o análise da atividade 2, tá? Aí, como eu já passei a aula mostrando como que funciona, né, o programa, o hidráulica, né, o Fluidisim do modo hidráulica, eu vou fazer uma análise dessa atividade hoje, tá bom? Como a gente também começou aí um pouco atrasado aí o problema navegador, né, pelo menos eu consegui resolver a questão aqui no navegador do Chrome. Vamos dar andamento aqui na nossa aula de hoje. Não vai atrapalhar, tá bom? E mesmo porque a gente precisa salvar essa atividade, né? Eu já testei ela aqui, né, para ver se ela funciona no, no simulador, né? Aí qualquer coisa eu já tenho ela pré-pronta aqui, né? Já na simulação, tá bom? Vou até ver aqui, pessoal. Deixa eu dar só uma olhada aqui. A última eu gravei, até a gente foi atividade um, foi essa daqui, ó. É o Fluidisim hidráulica, né? Sempre, ó, ele, quando você abre o programa aqui, ó, é, clicando no arquivo, ele mostra a pasta onde ele foi instalado, né? Que é a Fluidisim no Drive C, né? Fluidisim pneumática. Aí você deve ir lá onde, no caso aqui, a área de trabalho, né? Onde você salvou o arquivo. Relembrando da última aula, a gente falou sobre o das montagens lá do circuito pneumático, tá? Foi esse daqui. Agora, deixa eu ver só com o nome que eu salvei. Atividade um Pablo, beleza, então vai ser atividade 2 Pablo. Vamos aqui para a nossa pasta de atividades, né? Deixa eu só copiar aqui para a gente não perder o padrão aqui, tá? É porque eu coloco a TV, o arquivo de teste, porque se der uma coisa errada, eu dou uma olhada aqui no arquivo de teste, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá na nossa situação de aprendizagem.
contexto a gente já viu aqui, né, que foi uma prova para entrar aqui na Ingetec, né, nessa empresa. Inclusive, né, o Gustavo teve sucesso no processo seletivo, né? Lembra que a primeira atividade é ele simular as três montagens, né, no fluid sim pneumático. Agora ele passou, né? Ele recebeu aí, né, o cargo aí de eletrotécnico. Então, o Gustavo, né, obteve sucesso no processo seletivo e foi contratado pela Ingetec para trabalhar no setor de manutenção de máquinas de injeção de plástico. Beleza. Apesar da atividade é, designada ter sido básica, ela é fundamental para um técnico em eletrotécnica, né? Então, aquela história, não existe atividade, vamos dizer assim, idiota na área da eletrotécnica. Desculpa, pessoal, até na área mesmo de qualquer área, aí, engenharia elétrica, engenharia, segurança do trabalho. Não existe atividade boba, atividade besta, né? Existe atividade básica, atividade com grau como é que eu posso falar? Com grau de, de dificuldade média, com dificuldade alta, mas assim, não existe atividade boba, porque o eletrotécnico, o tecnólogo, o engenheiro eletricista, ele tem a sua formação. Depois que ele faz a sua formação, ele tem o nível que o pessoal aí na indústria aí, né, até para outros tipos de profissões, né, eles chamam de júnior. Aí depois tem o júnior, né, o engenheiro, o eletrotécnico júnior, depois o sênior e por aí vai, né? Vai sempre na é, nos ni- vai sempre subindo de nível, né? Então, obviamente, depois que o tecnólogo, o engenheiro eletricista se forma, ele vai aumentando de nível, ele vai fazendo mais projetos, né? Igual eu aqui, eu trabalho na indústria e também trabalho como docente, né? Então, desde sempre, antes mesmo de trabalhar como docente, eu já ministrava treinamentos, né? Treinamento para eletricista, depois foi treinamento era predial, né? Na época que eu fazia ainda a faculdade, depois treinamentos aí de NR10, de CEP, para funcionários aí de empresa, né? Então, sempre essa veia do treinamento e que foi meu primeiro, vamos dizer assim, meu primeiro emprego, e essa veia também de projetista, né, da parte elétrica, tudo no que tange a elétrica aí, CFTV, rede estruturada, né, até rede estruturada aí de computadores, eu já trabalhei nesses projetos, né? Eu tenho alguma noção aí. Então, sempre o profissional ele vai crescendo e, obviamente, quando ele tem mais experiência, qualquer da básica, principalmente a atividade básica, né? Ele tem que ter um conhecimento mínimo. Então, não seria vamos dizer assim, uma atividade idiota, né? Por isso que ele está falando, apesar da atividade designada ter sido básica, ela é fundamental para o técnico eletrotécnico. O básico, por exemplo, vocês virem lá na atividade um é reconhecer os implementos e fazer a simulação, e entender o que que aquela simulação faz, né? Então, isso faz sentido, né? Imagina você, né, entre aspas, ter uma experiência, abre um projeto, não sabe identificar se é uma válvula, né, se ela tem duas vias, né, se ela tem, né, quatro posições, cinco posições. Se você não sabe identificar, então provavelmente você não tem o nível mínimo necessário, né? Então, o básico que ele está querendo dizer, né, é que qualquer, né, formado, no caso que é eletrotécnica, né, teria que ter esse conhecimento. Ele é básico, mas ele precisa ter esse conhecimento, porque senão ele não, né, não consegue desenvolver nenhum trabalho, né? Então, o José Edson ficou muito satisfeito com o diagrama elaborado por Gustavo lá na atividade um.
pela sua organização e rapidez, tendo muito a contribuir com os interesses da empresa. Beleza. No primeiro dia de trabalho na área de manutenção, Gustavo foi chamado por José Edson, engenheiro mecânico responsável pela área de manutenção da fábrica, para mostrar os esquemas, os diagramas das máquinas, para que ele se familiarizasse, né, com o funcionamento dos equipamentos dessa fábrica aí, da Ingetec. Os equipamentos da Ingetec foram considerados antigos em relação às normas de segurança atuais, necessitando de melhorias, né? Por isso, seus sistemas elétricos, eletropneumáticos e eletrohidráulicos, que é o assunto da próxima atividade, das máquinas da empresa, precisam sofrer um processo de modernização. Ok. Com isso, José Edson designou a primeira atividade para Gustavo, né? Elaborar acionamentos eletrohidráulicos, ou seja, tem a ver com elétrica e hidráulica, utilizando software FluidSim, atendendo aos critérios de funcionamento e segurança solicitados. Beleza? Então, atividade 2, ó, vamos lá para folha de resposta da atividade 2. Então, a atividade 2, pessoal, é o quê? Gustavo deverá elaborar acionamentos eletrohidráulicos, né? Tem parte hidráulica, parte elétrica, né? Essa primeira montagem, ela é só hidráulica, né? O reservatório, obviamente, tem um motor elétrico, igual a gente viu aí nos slides, né? A única parte elétrica dessa primeira montagem é o motor elétrico, que é a bomba que faz a sucção, né, do fluido hidráulico. A montagem 2 ele já tem, né, uma, é um acionamento eletrohidráulico, nessa montagem 2 aqui. Inclusive o diagrama aqui também, né, vai ser necessário. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, ele deverá elaborar acionamentos eletrohidráulicos utilizando o software FluidSim, atendendo aos critérios de funcionamento e segurança solicitados, né? Dependendo aí da empresa, pessoal, vocês não vão utilizar o software, a versão que a gente está utilizando aqui para estudar. Vocês vão utilizar essa versão aqui, o 6, né? Esse software aqui, ó. O 6 aqui. Só que ele tem, né, uma licença, né? Obviamente eu tenho a licença aqui de professor, né? Que já está cadastrada. E essa licença que geralmente na indústria você pode fazer simulação de circuitos pneumáticos hidráulicos e na versão, que é essa versão paga, a versão que as indústrias utilizam, né, para desenvolver os trabalhos, também tem a parte de engenharia elétrica e eletrônica. Então, você pode simular mais. Inclusive, essa versão que eu utilizo para corrigir a tarefa de vocês, porque ela abre todas as atividades, tá? Eu só mostrei a abertura dela aqui para vocês entenderem que provavelmente vocês trabalhando como o Gustavo aqui está trabalhando, provavelmente a indústria de vocês vai ter uma versão dessa aqui paga. Essa versão aqui é a versão de professor, né? Tem uma quantidade de licença e essa licença que é por rede, ou seja, todo professor que utilizar, ele vai estar ocupando aquela licença, né? A licença número 2, a 3 e por aí vai, né? Dependendo da quantidade de licença, na hora que ele está utilizando o programa. Parou de utilizar o programa, a licença fica livre para outro professor, outro docente, né? Beleza? Vou até fechar aqui que não vamos precisar. Eu aproveito e eu mostro aqui, por exemplo, ó, depois, mais para frente aqui, ó, tem essa simulação de circuitos retificadores, né? Ó, esse retificador de ponte, esse aqui é de ponte completa, esse aqui é de ponte incompleta, meia onda, né? Então, eu utilizo também para a parte elétrica as matérias de eletrônica, matéria de potência, né? Eu utilizo esse simulador aqui
para ministrar aula para o pessoal, né? Mas eu vou liberar ele agora aqui, pessoal. Eu vou liberar ele porque a gente vai utilizar a versão que eu pedi para vocês baixarem aí, né? E tem uma outra versão que vocês utilizem no laboratório com o professor. Mas não se preocupe, com a versão 6 eu consigo abrir qualquer versão aí anterior, qualquer versão gratuita, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, na montagem fala, né? Os sistemas hidráulicos são muito utilizados para elevação de carga, né? E seu posicionamento pode ser feito de forma manual e com bastante precisão. Um exemplo ocorre em oficinas onde é necessário um sistema de elevação de máquinas e peças pesadas, né? Um elevador aí de carros, né? Caminhões aí, obviamente vai levantar só o cavalo do caminhão, né? Veículos, né? De médio peso aí, uma caminhonete ou uma caminhoneta, né? Por exemplo. Também tem guindastes aí para você levantar aí, hidráulicos aí, né? Sem ser aquele manual, né? Para você levantar equipamentos aí pesados, transformadores, né? Então você pode utilizar esse tipo de implemento. Então, a primeira montagem, né? Vamos fazer igual a gente fez aí na outra tarefa, né? Crie um esquema hidráulico que permita ao operador controlar o posicionamento do cilindro durante a operação. Você terá disponível um cilindro hidráulico, tá aqui, ó. Esse cilindro hidráulico ele é de duas vias, né? Porque porque lembra que a gente utilizava lá no pneumático um que só tinha uma via para o circuito pneumático, né? E ele tinha um retorno por mola. Esse daqui não tem retorno por mola. Então, tanto o avanço quanto o recuo, ele é acionado, né? No caso aqui, pelo circuito hidráulico, tá? Uma válvula de três vias. Lembra que o 4 é a quantidade de vias aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O 4 aqui que ele está querendo dizer, ó, lembra lá a setinha, ó, uma, duas, né? Uma seta, ela equivale a duas vias, né? Uma, duas, três, quatro. Então, o 4 é relacionado a vias, mas aqui, lembra que a gente falou a nomenclatura, né? O 4, três vias. O primeiro número, o 4, é sempre relacionado ao nome que fica evidente aqui, quatro vias, né? Se a gente contar aqui, ó, nessa outra posição, ó, um, dois, três, quatro. Quando é bloqueio ou quando é esse refluxo aqui, a gente conta só como um. Só quando ele atravessa, que tem um formato de uma seta, que a gente conta como dois, né? Igual aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Nessa posição aqui, ó. Um, dois, três, quatro também. E na terceira posição, provavelmente, tem que ter os quatro. Ó. Um, dois, três, quatro. Então, ela é quatro vias e três posições. E lembra que eu falei a posição, essa de só vão haver válvulas, pelo menos as que eu conheço aí, né? Majoritariamente de duas posições, que é o liga e desliga, ou aciona uma coisa e aciona outra, né? Que desliga ali o mecanismo. Ou então vão haver as três posições, que ela é semelhante, lembra lá na aula de instalações industriais, que eu comentei com vocês, que tem alguns implementos aí que eu posso utilizar uma chave de três posição. Uma posição é você fazer o acionamento manual, a outra posição você pode utilizar para fazer um acionamento automático, e a terceira posição é para você desacionar aquele circuito. Eu até dei o exemplo lá que vocês podem utilizar por exemplo, em iluminação de um pátio ali né, de uma empresa, né? Eu dei até um exemplo real, né? Então, no pátio da empresa ali, né, o pessoal deixava para quem estava de plantão, o guarda que estava de plantão, ficar ligando e desligando as luzes, né? Eu sei que assim, a função do guarda ali é guardar mesmo. Para ele não, né, não ficar perdendo tempo com isso, o que que a gente fez, por exemplo, ali na Log Logística, na Rodonaves,
a gente colocou um sistema de três posições. Uma posição, a fotocélula fica acionada, ou seja, quando anoitece, ela liga automaticamente, né? Ela automatiza, ela liga automaticamente ali os refletores do pátio, e quando amanhece, ela abre o circuito. Então, na primeira posição, ela está no modo automático. Na segunda posição, é caso eu queira ligar por algum motivo esses refletores. Vamos supor que esteja nublado, mas não está tão nublado assim, né, que os refletores ligam e aí às vezes você precisa de uma visibilidade melhor. Daí você pode ir lá, colocar na segunda posição e ligar como se fosse o interruptor, né, de uma luminária, ligar esses refletores quando, né, a hora que você quiser. E a terceira posição é para você desacionar tanto o modo automático quanto o modo manual para você fazer uma manutenção. Então, essas válvulas que têm três posições, elas funcionam nesse sentido. Vocês vão ver aqui, geralmente a mesma lógica, né, da chave de três posições que a gente tem da elétrica. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem que montar esse implemento aqui. Então, vamos iniciar aqui. Vamos aqui na área de trabalho. Ó, vocês vão fazer o seguinte: a primeira vez que você for criar o documento, você vem aqui, clica no fluidisim hidráulico, já que é o circuito hidráulico, ele abriu aqui. Lembra que pode ser que ele abra sem aparecer nenhuma janela aqui. Aí esse aqui está em espanhol, né? Você vem aqui em biblioteca, né? Aí tem aqui, ó, vista geral, né? Você tem também, aí você vem em biblioteca, Fluidisim versão 2, né? Ok. Você tem, aí você vem aqui, biblioteca é, a hierarquizada, que aí mostra, né, todos os componentes gráficos aqui, ó, componentes, não estou conseguindo ler, ó, de lógica e digital. Esses aqui são os componentes elétricos, né? E esses daqui são os hidráulicos. Tem alguns aqui os que você mais utiliza, né? Então tá tudo, ó, válvulas, atuadores. Então você pode conseguir nesses outros menus aqui, tá? Beleza, vamos começar a montar esse implemento aí. Primeira coisa, eu tenho que criar um arquivo novo, ó. Você clica nesse papelzinho aqui com a pontinha amassada aqui. Criei um arquivo novo. Lembra que eu dei um nome, né? Primeira coisa que você faz, você salva o nome, porque ele vem por padrão aqui, ó, noname.ct. Essa aqui é a extensão do programa do Fluidisim. A gente criou ó, aqui, ó, atividade. Vou até copiar aqui, ó. Atividade um, né? Coloquei aqui underline Pablo. Agora vou salvar aqui. Aí primeiro ele já salva nessa pasta padrão aqui, né? Que é o CT aqui do hidráulico. Aí o que que eu faço? Eu vou salvar aqui onde fica mais fácil que aqui para nossa web aula, né? Que é aqui na área de trabalho aqui. Aí eu coloco atividade 2 agora, né, professor Pablo? Ok. Salvar. Agora ele já está salvo aqui, porque pode ser que vamos supor que você esteja fazendo num computador aí, né, na sua casa, um computador de mesa. No notebook é até mais fácil, que se acabar a energia, o notebook ele sustenta, né? Agora, nesse daqui é um pouquinho mais difícil. Então, vamos montar, né? Vamos procurar aqui ó, aqui, ó. Ele fala que é só um cilindro hidráulico, viu? Mas é um cilindro hidráulico. Quer ver, ó, o desenho é esse aqui, ó, doble, tá aqui, ó, cilindro doble efeito, né? Duas, é, no- o nome aqui, deixa eu... Ah, não, tem que ser esse daqui, ó. Vocês vão pegar esse aqui, ó, doble efeito, né? Porém, esse daqui que tem essa setinha aqui,
O ideal é você utilizar esse. Aí você coloca aqui, né? Atividade, vem aqui, ó, em inserir, quer ver, ó? Arquivo, deixa eu ver, executar, biblioteca, ó, insertar, né? Que provavelmente é a do espanhol aí. Aí você provavelmente deve ter texto. Lista de peças, não. Ó, componentes de texto. Então você vem aqui em componentes de texto. Ah, apareceu aqui, ó. Então aqui põe, vamos pôr, clica duas vezes, né? Atividade 2. Aceitar, ok. Vamos aproveitar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Lembra que se você dividir na tela em dois aqui, ó, pode ser que ele apareça bem no cantinho da página. Por isso que eu coloquei. Aí você coloca aqui, né? Aí, professor. Daí você vai colocar aí, né? Aluno, fulano de tal, do curso de eletrotécnica. Beleza. O que mais aqui que a gente precisa? Tem essa válvula aqui, deixa eu ver se tem ela padrão aqui. Ela é de três posições. Deixa eu ver se dá para eu construir, eu transformar essa aqui em três. Ué, até que dá. Eu vou pôr aqui, ó. Tá vendo o desenho do meio aqui, ó? O primeiro tá aqui. Ele vai receber a tomada hidráulica aqui, ó, beleza? Ele é quatro vias, né? E daí eu vou criar mais a segunda posição aqui, né? A segunda posição, deixa eu ver se tem. Ó, aqui, ó. Tá vendo essas setas aqui cruzadas aqui, ó, que são quatro vias? Então eu tenho quatro vias em cada uma das três posições, né? A posição que na hora que eu fizer o acionamento desse lado aqui, ela vai para essa via, né? E se eu fizer acionamento do outro lado aqui, né, ela vai para essa outra via aqui. Aqui seria a primeira e a segunda posição. A terceira posição é sempre a posição que vai receber a tomada do fluido hidráulico aqui, tá? Ok, então eu tenho quatro vias, né? E eu tenho três posições exatamente igual tá no desenho aqui. Deixa eu dar um zoom. Importante, a gente tem que montar certo. Agora o que que falta? Ele tem um retorno por mola, né? Que está aqui no espanhol, moile, né? Também do outro lado ele tem um retorno por mola. Esse é o design. Se não me falha a memória, ela tem uma arquitetura, ela é chamada, esse desenho aqui, ele é característico, é chamado de tandem. A arquitetura é tandem. Acho que aqui na própria tarefa está falando aqui, ó. De quatro, três vias também, mesmo jeito, ó. Depois a gente lê aqui, daqui a pouco a gente lê. Se eu não me engano, ela tem um nome específico. Então, tanto de um lado aqui, que seria a primeira, e aqui a segunda posição, né? Eu tenho retorno por mola. E os dois aqui são acionamentos mecânicos, né? Acionamento é mecânico, não, desculpa, é manual. Esse esforço aqui é manual, esse daqui é mecânico, que você pode utilizar numa linha de produção, e aí automaticamente, por exemplo, tem esse aqui por rolete, né? Que aí, por exemplo, você tem uma esteira, aí essa esteira, por exemplo, o produto está vindo por uma esteira, ela fica bem no final aqui, ó. Aí na hora que o produto toca esse rolete, né? Ele vai girar e vai acionar essa válvula aqui de quatro, três vias, né? Então é isso que seria o acionamento mecânico. Aqui é esse esforço que é traduzindo para o acionamento manual, e aqui o hidráulico elétrico, né? É o hidráulico elétrico. Então, os dois lá, a primeira posição e a segunda posição aqui, né?
Essa posição vai sempre estar acionada, né? A terceira posição, a neutra, né? Vamos dizer assim, o sistema ele vai estar desacionado, vai estar desligado, né? Entre aspas, né? O motor hidráulico ele vai estar funcionando aqui. Só que o fluido hidráulico, vocês concordam que ele vai estar aqui, ó, passando, ele vai estar circulando no sistema ali, ele vai estar ligado essa bomba hidráulica aí, né, elétrica, só que ele não vai estar sendo acionado. Só se o operador acionar de forma manual, que é o esforço aqui, né, ele, ela vai, ela vai mudar a posição e daí ele vai ter o acionamento aí do elevador hidráulico, tá? Então, a gente vem aqui, ó, é uma alavanca. Nessa versão aqui, a alavanca está desse jeito. Na versão mais antiga, ela está em ângulo aqui, né? Se não me falha a memória, no Fluidice 6 tem as duas versões, né? Então, de um lado, ele está com acionamento da alavanca, o outro lado também acionamento manual, que é aqui na versão espanhol é esforço. Cuidado, ó, não pegue esse recortado aqui que ele tem uma trava, viu? Eu não posso utilizar ele com trava. Sempre tem a opção com e sem trava aí. Aí você vem aqui aceitar, ó. Tá vendo que a válvula Shazam, ela tornou-se o igual tá aqui no desenho. Então vamos aqui, vamos montar bem pertinho do outro aqui, ó. Lembra, ó, eu já coloco o mouse aqui em cima, ó, vai aparecer uma mira, né? Você clica com o mouse, com o botão esquerdo, vem aqui, ó, para a mira aqui, né? Onde você quer interligar, né? O ponto A com a primeira parte aqui do fluido do pistão, né? E ele já, o, é, o circuito, vamos dizer assim, né? O túbulo que eu vou utilizar aqui para o fluido hidráulico, ele vai estar interconectado. Do mesmo jeito, ó, eu posso vir daqui, ó, seguro, carrego até aqui e pronto, está acionado. Agora falta vamos dizer assim, um conjunto motriz, né? Lembrando aqui, pessoal, e salvando aqui, ó, enquanto eu vou fazendo o desenho, porque senão a gente vai ter que pegar o outro aí, porque senão vai passar o tempo. Vamos lá. Lembrando aqui, ó, que a gente viu até semana passada aqui, ou semana passada não, na aula anterior, né? Semana passada não tivemos aula, né? Então, ó, esse é o conjunto mecânico, o conjunto total aqui, ó, a linha de pressão aqui, né? Onde vai sair o túbulo. Eu tenho o motor, né? A motobomba que vai puxar o fluido aqui, né? Beleza? Não se esqueçam disso. Vamos voltar aqui. Então vamos achar esse conjunto aqui, ó. Tô vendo aqui, ó, tá aqui, ó, grupo motriz. Grupo motriz, ó. Eu coloco bem aqui próximo. Agora eu vou interligar, ó. Opa, interligo. Vem aqui, ó, seguro, deixa a setinha aparecer, vem até o outro bocal, ok. Tá pronto aqui? Não, ainda falta uma coisa fundamental. Falta eu fechar o dreno. Aí, como assim, professor? Lembra que eu mostrando lá na aula teórica aqui, ó, tá vendo aqui, ó, parafuso de drenagem. Ele seria o equivalente a uma rolha mesmo, né? Lembra lá que no sistema pneumático eu colocava um filtro de ar, porque o filtro de ar ele tem partículas, né? Ele tem a umidade, né, do ar ali pressurizado, o ar ele tem um nível aí de umidade e ele tem também partículas, né, do fluido de o arrefecimento, não, se bem que ele também serve para arrefecimento. O fluido que serve para lubrificar ali as partes móveis do sistema pneumático, né? Do mesmo jeito, né? Aqui, lá no caso era o filtro, né? Para deixar o ar, principalmente se for uma indústria aí de alimentícia, né? Ou até uma indústria de medicamentos, né? Aí naquele caso era o filtro.
né? Aí lembra que eu dá o estampido, né? Dá aquele estampido e na hora que ele funciona, né? Na hora que você aciona. Aqui no caso eu tenho que tampar aqui, ó, com é o equivalente a uma rolha, né? Então eu venho aqui, ó, clico duas vezes, tem que ser em cima antes de eu tirar, porque eu poderia puxar aqui uma tubulação aqui para alimentar, né? Não é, né, não foi construído para isso, mas eu poderia fazer isso, né? Ele é só para drenar, né? Para escorrer aqui. Então você clica aqui, ó, antes de você segurar e apertar para outro rumo aqui, você vem, ó, clica duas vezes e daí, ó, você põe aqui, ó, tampão cego, né? Tampa cega, que é o equivalente a uma rolha. Pronto, ó, agora você tampou. Acredito que eu não esqueci de nada aqui. Vamos botar esse trem para funcionar aqui, ó. Vamos colocar, deixa eu salvar, né? Ó, ele está acionado aqui, ó. Mostrou o manômetro aqui, mostrou que está com uma pressão aí, ó, normal aqui, de o range aqui, ó, e vai a nominal 60, e está configurado aqui, eu posso até aumentar, né? E ele está com uma pressão de 0,65, ou seja, ele foi acionado, o fluido ele está chegando aqui na válvula, na terceira posição, e ele está, né? Sempre quando ele está com essa corzinha mais fraca, é porque ele está pressurizado, né? Aí o óleo, a válvula, a bomba hidráulica, foi acionada, foi ligada, né? Ela está funcionando, ela está saindo o óleo aqui da linha de pressão, né? Está passando por dentro da válvula aqui, fazendo retorno e caindo aqui no reservatório, né? Depois ela vem, passa pela chicana aqui e volta novamente fazendo esse ciclo enquanto esse circuito ele está ligado, né? Igual lá no pneumático. Beleza, vou acionar aqui, ó. Fazer, ó, viu? Acionei, ó. Tá vendo que tá pressurizado, ó. Aqui, ó. Eu vou continuar com ele acionado aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele mudou de posição. Agora ele tá na primeira posição, que é de levantar o pistão hidráulico. Parei de acionar, ele volta aqui e continua, né? E quando eu aciono, tá vendo que ele vai para a pressão nominal, que é o de 60, deixa eu ver se é PSI, 60 bar, né? De pressão aqui, ó. Beleza. Agora eu quero descer o carro, o caminhão aí, né? O cesto de linha viva aí, por exemplo, ó. Aciona, ó, ele foi para essa posição, empurrando o fluido hidráulico, né? Para ele voltar para a posição dele, ó. Tá vendo que ela tá saindo? Deixa eu apertar o shift aqui, ó. Não, é o control. Deixa eu ver. E manter acionado aqui. Não, beleza. Ele tá. Ah, aqui. É o shift mesmo. Ele tá acionado, ó, tá vendo que o fluido tá vindo aqui, ó, entra aqui, ó, nessa via e preenche o pistão aqui. Depois, ó, desacionou, ele volta para a posição aqui, ó, né, para posição neutra aqui. Então, esse aqui é como no elétrico, né, no mundo elétrico, é como se fosse a terceira posição, né, o sistema desligado. E por exemplo, em um automóvel aí, é como se ele tivesse em ponto morto. Ou seja, o motor ele está funcionando, só que o trem de força, ou seja, ali a transmissão, ela não está sendo solicitada, né, para ele mover o carro, né, ou para ir para frente ou para ele ir para trás, tá? Então ele estaria aqui no ponto neutro, vamos dizer assim. E ele continua, depois que ele volta para o ponto neutro, ó, o óleo pressurizado, ele continua aqui preenchendo, mantendo aqui embaixo. Se eu acionar a alavanca lá da linha viva, ó, ele volta para a posição dele. Ah,
Eu não sei se eu mostrei na aula passada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma apresentação relacionada a isso. Não, não pus. É importante a gente saber. Deixa eu ver. Provavelmente ele está aqui. Manutenção e operação do CEP. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Ah, esse aqui, ó. Vou até copiar ele e já deixar aqui na pasta aqui de acionamento. Na hora que eu estiver falando de hidráulica, eu colocar essa apresentação aqui. É importante para a gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. O fluido, deixa eu pegar uma imagem boa aqui, ó. Tá vendo, ó? Cesta aérea, ela tem essas alavancas aqui, ó, para você elevar o braço e abaixar ali o braço de alavanca. Então, ele tem uma para elevação ali do braço mecânico do caminhão de linha viva aqui, por exemplo, né? Ele tem, antigamente ele tinha acionamento aqui no caminhão, nessa parte aqui de trás, né? Porque ele é uma adaptação, né? Tem uma empresa aqui, a Tecmax, que fica em Goianira aqui, bem pertinho aqui de Goiânia, e eles fazem, ele pega o caminhão e faz essa customização, né, para um caminhão de linha viva. O caminhão de linha viva ele serve para o eletricista de linha viva fazer a manutenção com circuito energizado. Então, antigamente tinha, ainda continua esse sistema aqui, né, no caminhão e tem uma redundância aqui no cesto aéreo. Então, essas alavancas aqui, ó, de mover para cima ou para baixo aqui o pistão, né, hidráulico, ele está presente no sistema de controle aqui, ó. Fica bem aqui, ó, nessa parte aqui dentro do cesto, essas alavancas aqui, ó. Por isso que eu circulei aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, esse é um exemplo aqui de aplicação. Beleza, já fizemos a montagem 1. Agora vamos para aqui a nossa simulação e fazer a montagem 2, né? Vamos aqui nomear, né? Essa foi a montagem 1. Então, atividade 2, Ctrl C, vamos abrir aqui que eu sei que vai aparecer aqui. Aí coloca aqui, ó, montagem 1. Agora, vamos pôr aqui para a gente ter a montagem 2. Clica duas vezes aqui para alterar. Aceitar. Agora sim, que vocês entenderam o conceito do pneumático, vamos pegar a montagem 2, né? A versão dessa válvula aqui de 4, 3 vias, né? Esse tipo de montagem com retorno por mola manual, né? Com alavanca manual, igual a gente está vendo aqui no caminhão de linha viva aqui, né? No cesto do caminhão de linha viva. Ou essa versão aqui, ó, com a válvula solenoide, né? Por exemplo, eu tenho no caminhão de linha viva, tem um acionamento, deixa eu ir lá no final da apresentação. Deixa eu aqui, tem, eu sei que tem a opção do acionamento. Ó, isso aqui tudo é um sistema hidráulico aqui, ó, tá vendo? Ó? Cesto acoplado também tem. Tem esse daqui, ó, por exemplo, um exemplo de acionamento. Eu vou até abrir mais aqui, ó. Vocês estão vendo que tem ele, a opção dele.
no cesto acoplado aqui em cima, operando, né? E vocês estão vendo que tem aqui o operador com controle remoto. Esse controle remoto aqui, ó, eu posso ligar essa segunda solução aqui. Em vez de eu utilizar o acionamento manual, eu vou utilizar um acionamento eletrônico, né, através de uma válvula solenoide, tá? Então é basicamente fazer a mesma coisa aqui só que é acionar uma válvula solenoide e até a aplicação aqui é outra. Montagem 2, né? Os processos envolvendo máquinas injetoras, uma máquina de injeção, né? Plástico, por exemplo. Vou até mostrar uma animação que eu acho que até mostrei ela na primeira aula. Máquinas injetoras podem surgir várias oportunidades de melhorias. Um bom exemplo é uma máquina que faz a injeção de peças para ventilador como hélice, ou seja, o plástico, né? Ele injeta e daí lá no molde, né? Na matriz, ele vai fazer a injeção do plástico no formato da hélice do ventilador. Para reduzir o custo de fabricação, é possível substituir os parafusos que são colocados nas hélices por roscas feitas na própria peça, né? Então, você coloca tanto a rosca no plástico ali, né? No plástico da hélice, e você pode fazer a injeção, é uma tampa que fica na frente da hélice, em vez de ser um parafuso ali, né, uma porca ali, por exemplo, você até pode pôr a porca, mas o pessoal, o que que ele faz? Ele injeta uma peça, que ela é uma tampa que fica na frente da hélice, e daí essa injeção, ele tem esse implemento aqui, ó, esse motor, vamos dizer que hidráulico aqui, ele vai injetando o plástico e fazendo o movimento aqui de hélice lá no tubo, onde ele prende na ponta lá. Aí tem a hélice e tem a parte de metal, né? Aí ele faz a injeção daquela, no modelo ali do parafuso de Arquimedes, né? E daí você enrosca aqui, né? E a tampa você faz do mesmo jeito, né? A máquina injetora, ela vai dando o giro aqui, e aí, ou no giro, né, no sentido horário, ou no sentido anti-horário, né? Geralmente é no sentido negativo do parafuso, para justamente eles se encaixarem, né? Que na verdade é o eixo metálico do ventilador. Então você pode utilizar para esse princípio, né, colocar uma válvula solenoide lá no controle remoto, né, para ele acionar o. Deixa eu achar aqui a geração de vácuo, injetora. Só tem uma aqui que eu tô vendo. Deixa eu ver se tem outra. É a única injetora. Não, tem essa injetora aqui. Deixa eu ver, serra. Acho que é essa aqui, ó, injeção de plástico. Essa aqui mesmo, ó. Aí. Ó, aí vem a matriz de metal aqui, ó, o plástico em grãos, né? Ele vai aquecer aqui, ó, nessa resistência, fica líquido, vem aqui para a matriz, é resfriado aqui, né? Espera um tempo até ele ser resfriado e daí você libera a peça com um plástico que foi injetado ali, ó. Tem outros tipos de injeção que você simplesmente joga em cima do condutor, né? Acho que eu tenho um videozinho aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouco, beleza? Ó, não se preocupe, pessoal, a gente começou atrasado aqui, eu vou compensar, eu não tenho outra aula, só tenho no último horário, né? Então vou compensar aqui. Ok. Vamos lá, vamos fazer a segunda montagem. A segunda montagem é só a gente colocar o hidromotor, que ele é o responsável por fazer a injeção ali do plástico e construir
construir o parafuso, o plano inclinado, né, no estilo parafuso de Arquimedes. Vou até copiar aqui, ó, já tudo. Ela é de quatro, três vias, do mesmo jeito, é a válvula, arquitetura tandem, só que em vez de acionamento elétrico, é acionamento pneumático, tá? E obviamente depois, pneumático não, é acionamento eletrohidráulico. Depois, obviamente, vamos montar o circuito de controle aqui, que é semelhante, né? Deixa eu abrir aqui tudo, que é semelhante. Ó, a gente só vai tirar aqui o pistão, né? Agora é um hidromotor. Pelo design aqui, ó, ele vai estar. Vamos fazer. Clica aqui com o direito do mouse, coloca aqui girar. Aí põe aqui girar 90 graus. Ficou perfeito aqui, ó. Tá ficando igual aqui, ó. Então vem aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Apareceu a mira aqui, ó, só segura, arrasta e coloca aqui, ó, onde que ele vai entrar. Vou colocar um pouquinho aqui para cima para ficar bonito aqui o desenho, aqui o diagrama. Mesmo jeito, arrasta aqui, clica aqui, ó, que aí você vem com a seta do teclado aqui, ó, vai ficar certinho, ó, bonitinho aqui. Beleza, o mesmo conjunto, né, o conjunto hidromotor aqui de acionamento, né? Esse daqui, ó. Qual que é a diferença? É que eu tenho, em vez de acionamento manual, acionamento elétrico, né? Aí por isso que é eletrohidráulico. Eu tenho que tirar o acionamento manual, deixo em branco, né? Lembra que deixo em branco. Venho no eletrohidráulico. Eletrohidráulico, ó, o desenho da válvula solenoide aqui. Ok? Do outro lado, deixo em branco o esforço, que é o manual. Venho aqui, coloco do outro lado aqui, né, da segunda posição, né, para o acionamento aqui para a válvula solenoide 2, né? Aceitar, ok, ó, transformou, pronto. Agora, igual lá na outra aula, se nós temos um acionamento ou eletropneumático ou eletrohidráulico, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um controle elétrico aqui. E para fazer esse controle elétrico, principalmente funcionar numa simulação, né? Aqui seria, vamos dizer que essa simulação é o diagrama de potência, né? E já aqui é o diagrama de controle, ó, tá energizado em 24 volts, ok. Então, nós precisamos o quê? Nomear, ó, a válvula solenoide 1, a válvula solenoide 2. É o que que a gente faz, ó, só marca aqui, ó, clica duas vezes, aí vamos dar o nome, os nomes aos bois, ó, válvula solenoide 1, clica duas vezes, válvula solenoide 2, VS2. Tem alguma coisa a mais para nomear aqui? Não, né? Aparentemente não. Vamos ver se está funcionando, né? Como eu já tinha colocado o dreno, só fiz Ctrl C, Ctrl V, a simulação vai funcionar ok. Aqui, ó. Eu estou acionando manual porque eu estou usando a simulação, né? Mas, ó, tá vendo? Se eu aciono a da válvula da A1, né? A válvula solenoide 1, ele vai girar no sentido anti-horário aí, né? Dependendo se eu acionar a válvula solenoide 2, vai virar no sentido horário, vai girar no sentido horário. Então, tem que ter cuidado. Por exemplo, o parafuso, por exemplo, ele foi usinado no sentido é, anti-horário, se não me falha a memória, é isso mesmo. O parafuso, né, vamos dizer assim, o plano inclinado de Arquimedes, ele está no sentido anti-horário, que é o macho, né? O fêmea, que é a porca, né, ou a peça que foi injetada, ele tem que estar no sentido oposto. Se um foi no sentido anti-horário, o outro vai ter que ser injetado ali no sentido horário,
que não, horário, isso mesmo. Aí o outro no sentido anti-horário. Porque existe um padrão aí da mecânica, né? Pelo menos das partes mecânicas é, do eu tive foi mecânica dos sólidos, mecânica dos solos eu não tive, que é só o pessoal lá da engenharia civil. Eu sei que tem um padrão, né? Lá no montador eletromecânico eu aprendi. Eu sei que todo parafuso, toda porca, ela sempre fecha no sentido horário, para você travar, né? Fechar no sentido horário, para você abrir é no sentido anti-horário. Então, para você fechar no sentido anti-horário, a peça, né, vamos supor a porca aqui, né, o macho ele tem que ser usinado no sentido oposto para dar certo esse padrão. Isso é um padrão de construção, é um padrão de fábrica, tá? Vamos desligar aqui a simulação, salvar, né? Agora vamos fazer o diagrama, né, de controle. Esse diagrama de controle aqui dentro da simulação ele vai conversar porque eles vão ser nomeados, né, por exemplo, a válvula solenoide, né, vão ser nomeados aqui. Então ele vai entender que essa válvula solenoide é para esse acionamento, né? E outra lembrando aqui, ó, que esse tipo de acionamento ele é o acionamento para, deixa eu mover aqui um pouco para cima, para otimizar aqui. Beleza. Então, esse acionamento aqui é semelhante ao acionamento, né, partida direta, né, em que o botão de ligar ele fica com selo, né, ó, termina com 3 e 4 normalmente aberto, final um e 2 normalmente fechado. Então, o de ligar, já que ele tem um retorno por mola, né, nada de escolher aqui com trava, a gente viu lá na aula passada, né, aqui pelo menos nesse geral não tem. Vamos ter que procurar em outro aqui. Mas a gente tem aqui, ó, já o alimentação de força, ó, já o referencial 24 volts, o referencial 0 volts. Nós já temos botão de liga, nós já temos aqui, ó. Não escolhe aquele que tem um recortadinho igual esse daqui, ó, que ele é com trava. Então, normalmente aberto. A gente tem aqui, deixa eu ver o que mais. O relé, né, que é o contator. Nós já temos um aqui. Nós temos o botão já. Agora o botão de desliga, né? Que é o normalmente fechado aqui, ó, que é esse pulsador franqueador. Todos esses botões aqui eles são chamados de pulsador porque tem um retorno por mola. Por isso, lembra lá na matéria de instalações elétricas industriais? Por isso que eu faço esse selo aqui, ó. Porque na hora que eu aciono o retorno por mola, na hora que eu tiro o dedo do acionamento, ele retorna aqui, aí eu tenho que fazer o selo para ele bypassar o sinal aqui, o sinal de controle e alimentar a bobina, né? Do Borne A que vai passar pelo, né, do o A1 pelo A2 aqui e vai fechar o circuito, né? Aí lembrando que na aula passada, vamos montar um aqui, que montando um, o outro já está pronto. O contato, né, aqui do contator, né, o normalmente aberto aqui para eu fazer o selo. Já vou começar a construir aqui, ó. Começar a construir aqui, ó. Lembra que na aula que a gente fez a primeira simulação deu um BOzinho? Ah, pena que não tem ninguém agora.
Isso não ia ver se estava lembrando. Então já vamos começar a dar nome aqui, né? S0, falta o contato normalmente aberto aqui do. Esse aqui é do ladder. Eu quero um normalmente aberto. Ó, tem ele fechado, eu preciso do mesmo aqui normalmente aberto. Bom, eu não estou encontrando aqui o jeito. Ah, tá aqui, ó. Obturador, aqui, ó. Franqueador que é fechado, obturador aberto aqui, ó. Deixa eu Ctrl C, né? Ctrl V. Lembra de sempre abrir, porque ele. Esse aqui é o limite da folha, né? Do A4 aqui. Vamos dando os nomes aqui, né? O nome aos bois. O S0 é o botão de ligar. Vamos dar um nome aqui, já S1, para ele todos se conversar aqui, a simulação entender. Aqui é o C1. Lembra que na aula que a gente fez a atividade 1, eu não nomeei, vai ser C1. E lembra que eu coloquei esse outro contato, peraí, C. Lembra que eu repeti aqui só para ficar longe aqui, só para vocês poderem ver no desenho aqui, o da válvula solenoide. Não precisava, eu poderia jampear aqui a válvula solenoide aqui, ó, e, e, e ele vai ter a mesma função, tá bom, pessoal? Vamos aqui, deixa eu... Ah, falta a válvula solenoide aqui, ó. Aqui, achei. Só arrasta, né? Clica aqui e arrasta. Vamos colocar aqui alinhado com C1. Vamos dar o nome, né? Clica duas vezes. V. Ah, já tá no Caps Lock aqui. VS1. Beleza. Ó, tá ficando bonito. Fechar aqui. Só clicar, arrastar. Beleza. Agora, chamou isso de S0, S1, S4, né? Que é o desligamento aqui da outra posição. Ctrl C, Ctrl V. Olha, com certeza apareceu do outro lado aqui, ó. Vamos alinhar aqui, ó, fazer o sincronismo. Tendo cuidado aqui, ó, para não dar bobeira aqui, ó, renomear aqui. Aqui é S4, é um outro, né, nome aqui para o desligamento da segunda posição, né? Essa aqui eu posso chamar de primeira posição, essa aqui de segunda. Ah, daqui ele já deu o nome de S3, né? Os contatores, tanto o contato normal aberto e o lá da bobina, ele deu o nome de S2, né? Para se conversar, clica duas vezes. Para montar é chatinho, mas depois que tá pronto, galera, ó, fica show de bola. Beleza, agora só falta fechar aqui, ó. Ah, fiz alguma coisa errada aqui. Alguma não, né? Fiz todas. Eu só apago aqui.
Aqui é válvula solenoide 2. Ó, eu vacilando aqui. C2, botão de ligar o 3, a outra posição. Ok. Salvar, né? Bom, parece que tá certo. Alimentação. Não sei por que que nessa versão em espanhol não aparece aqui, ó. Na primeira simulação que a gente faz do pneumático, né? Ele aparece, né? Na versão em português. Agora, nessa versão aqui não aparece. 0, S4, 1, 3, C1, C1, S1, S3, C2, 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 válvula solenoide 2. Então, aparentemente está correto. Salvar. Vamos simular. Beleza, agora vamos ver se a gente já certificou aqui, ó, porque sentido horário, sentido anti-horário, ok. Vamos ligar aqui um dos sentidos aqui, ó. Ok, ó. Funcionou, ó. Foi acionado. Vamos ligar o outro ao mesmo. Não, vamos desligar, né? Desliga. Ó, vamos ligar o segundo sentido. Ligamos o segundo sentido. Tá girando no sentido horário, tá usinando, né? Ou a peça ou a cabeça da peça, né? Dependendo aí, né? Lá no. Aí você pode ligar isso aqui no CLP, né? Aí o CLP vai falar quando vier, né? O eixo, você coloca no sentido anti-horário. Quando vier a porca ou a cabeça lá do ventilador, né? Aquela tampa do ventilador que cobre a hélice, aí você coloca no sentido anti-horário. E aí o CLP, a válvula aqui, ele vai, né, vai funcionar nesse sentido aqui. Vamos desligar. Desligou, beleza, ó. Aí, tá vendo como ele já estava pressurizado aqui, ó? Aí, tanto a pressão do óleo que ficou para um lado e ficou para o outro aqui, ó, eles mantêm ele aqui na posição neutra. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu colocar aqui de lado. Agora vai dar certo aqui. Quer dizer, já deu certo, ó. Aí, viu? Acionou. Sentido anti-horário. Tá tendo os giros aqui, ó. Ok, vou desligar. Desfiz o selo, né? Porque quando eu aciono, ó, acionei, ele volta, né, automaticamente, porque ele tem um retorno por mola. Só que aí ele faz o bypass, né? Porque quando o contato normalmente aberto, ele é acionado lá da contatora, né? Ele tem a mola aí, ele que estava aberto, ele torna-se normalmente fechado. Então ele é em oposição. O normalmente aberto, ele fica sem estar energizado aberto, quando ele está energizado, ele fica fechado. E o contrário é a mesma coisa, né? O que fica normalmente fechado, sem energia, ele fica fechado e na hora que é acionado, ele vai tornar-se aberto. Por isso que o normalmente fechado é utilizado para você desligar, né, desacionar um sistema elétrico, né? E o normalmente aberto, ele é utilizado para você acionar um sistema elétrico, né? E por isso que você tem que fazer o selo aqui, né, na bobina, no caso aqui também com a válvula solenoide, para manter ela acionado e manter o giro aqui até ele fazer a injeção da peça, né? Beleza? Deixa eu desacionar aqui. É do mesmo jeito, ó. Liga aqui. Ligou, agora ele está girando no sentido horário aqui, tantas rotações, ok. Vou e desligo. Aí tá vendo que na hora que ele mudou para a segunda posição aqui, ó, ele saiu da posição neutra, né? Igual na primeira montagem, né? Nessa primeira montagem aqui, ó. Saindo da neutra aqui, ó, ele manteve aqui, beleza. Só que como ele é manual e retorna por mola aqui, ó. Aqui ele está acionado, ele está girando a peça
Na hora que o CLP viu que a peça chegou lá no final, ele pega aqui e desaciona, ó, e vai o CLP lá, que eu utilizei botão, né? Mas poderia ser muito bem uma entrada aí, das várias entradas, né? E saídas, né? Aí entra aqui o controle e a saída para ele mandar o comando lá para a válvula solenoide para desligar, tá? Então é isso, pessoal. Então, essa aqui é a segunda atividade. Deixa eu parar aqui a simulação, salvar. Então, essa aqui foi a segunda atividade, né? Fazer a montagem 1, né, da válvula tipo Thunder, né? A quatro, essa aqui, 4 por 3 vias, né? Ou seja, 4 vias e 3 posições, né? Do sistema hidráulico, né? Manual, né? O exemplo que eu dei aqui foi de um cesto aéreo ou um guindaste hidráulico, né? E tem um sistema elétrico, né? Que pode ser muito bem um exemplo, né? Um Um exemplo aqui, ó, o controle remoto do cesto acoplado aqui, ó. O operador ele tá, ó, operando aqui remotamente. Vou até ligar aqui, ó. Ele está aqui, ó, operando remotamente, né, num controle remoto, né? E daí ele está fazendo esse acionamento por um comando elétrico e esse comando elétrico está enviando sinal de rádio ali, né, para o guindaste hidráulico. E esse guindaste hidráulico ele está com um cesto acoplado, né, montado nele para um eletricista, né? Geralmente o pessoal utiliza mais para poda, o cesto acoplado, porque aí você compra um guindaste hidráulico e esse guindaste hidráulico ele pode ser utilizado para você fazer poço artesiano, né, em construtor. Geralmente construtor é que tem um poço artesiano. Você só troca essa ponta aqui, ó, essa ponta por um trado, né, com uma broca. Aí você faz o poço artesiano. Ah, eu preciso fazer um trabalho de poda de árvore. Ok, tira aqui a ponteira, né? A ponteira do trado aqui que faz poço artesiano, coloca o cesto acoplado e aí eu faço poda de árvore. Ok, né? O operador daqui faz a poda de árvore. Então, esses sistemas, né? Tanto o hidráulico quanto esse daqui, o eletrohidráulico, que tem a válvula solenoide, né? Eles são bastante utilizados aí na indústria, né? Principalmente aí, né? Essa atuação aqui para poda, né? De árvores, beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Voltar aqui para nossa sala, né? Deu um probleminha aqui, lembrando, pessoal, que a gente, em função, né, do a gente teve um treinamento aí, né? Não tivemos, né, Flaviane, né, avisou também para vocês do dia 10 aí, né? Aí essa aula de hoje eu vou postar ela, né, com a data de hoje, ok? E a do dia 10/9 eu vou gravar uma aulinha extra para vocês, tá bom? E ela vai ser postada como se tivesse acontecido aqui no 10/9, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento e no máximo até amanhã já vai estar disponível para vocês na plataforma, tá?